Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Estamos aqui para mais uma aula do curso à prova e nesta aula de direito constitucional, abrindo as cortinas, nós teremos o nosso assunto. Isso aí, direitos políticos. A Constituição começa a tratar dos direitos políticos lá no artigo 14. E nesse artigo 14 ela fala da soberania popular. Mas afinal, o que é essa soberania popular? Porque quando você vai lá no artigo 14 da Constituição, e eu recomendo que você acompanhe a minha aula com o texto constitucional do lado, se for possível, você vai ver que diz que a soberania popular será exercida. Mas antes de saber como a soberania popular será exercida, o que é a soberania popular? No artigo 1º, parágrafo único da Constituição, nós temos que todo poder emana do povo. Blá, blá, blá. Todo poder vem do povo. Essa é a parte importante agora, nesse momento. Todo poder emana, se irradia do povo. Isso é a soberania popular. É o poder que emana do povo. É o poder que vem do povo. Agora, lá no parágrafo 1º, diz que a soberania popular... Não, na verdade diz assim, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aí nós vamos lá para o artigo 14, voltamos aqui para o artigo 14, que fala da soberania popular. Agora, nessa soberania popular, como é que o povo vai exercer o seu poder? Bom, o povo vai exercer o seu poder, primeiro, pelo sufrágio universal. Bom, e o que é o sufrágio universal? Sufrágio é o direito de votar e ser votado. Isso é o sufrágio, ó. Puxamos aqui. Universal, estendido a todos. Então, o sufrágio universal é o direito de votar e ser votado, estendido a todos. Isso é o sufrágio universal. É uma maneira do povo exercer o seu poder. Né? Qualquer um do povo pode se candidatar. É o sufrágio. É o direito de votar e de ser votado. E quando a gente fala que é qualquer um, é estendido a todos. Estendido a todos, a ideia de um sufrágio universal. Quando nós dizemos que um país, a Austrália tem sufrágio universal, o Japão tem sufrágio universal, os Estados Unidos da América tem sufrágio universal, a Argentina tem o sufrágio universal. Quando nesses países qualquer pessoa puder votar e ser votada, independente de sexo, independente de raça ou de condição social, ser pobre, rico, por exemplo. Então, quando eu tenho um país onde o direito de voto e de ser votado é estendido a todos, sem discriminação, sem distinção de sexo, raça ou condição social, nós dizemos que nesse país nós temos o sufrágio universal, que é o caso do Brasil. Mas além do direito de votar e de ser votado estendido a todos, a soberania popular também será exercida por meio do voto direto e secreto. Isso aí, voto direto e secreto. É por esse meio que nós exerceremos a soberania popular. Então, o voto direto e secreto e sufrágio universal. Dessa maneira, ou eu me torno um representante, né, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, e eu escolho o meu representante. Voto diretamente naquele que vai me representar. Mas além desses meios de expressão da soberania popular, nós temos ainda que a soberania popular pode ser exercida pelo plebiscito. O que é o plebiscito? É aquela consulta prévia feita ao povo antes da tomada de uma decisão importante. É o plebiscito. Por exemplo, se você for no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, lá no artigo 18, parágrafo 3º, diz que para a criação do Estado é necessário fazer um plebiscito à população do Estado, uma consulta prévia que se faz ao povo. Tem também uma outra maneira do povo participar do poder, do povo exercer a sua soberania, que é o
referendo. O que é o referendo? É a consulta posterior. Enquanto o plebiscito é uma consulta antes da tomada da decisão, o referendo é a consulta posterior à decisão para ver se aquela decisão será mantida. O último e único referendo a ser feito a nível nacional no Brasil foi o referendo do desarmamento. Já ouviu falar? Se não, procura no Google. Além disso, também a soberania popular pode ser exercida por meio da iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? É a possibilidade dos eleitores proporem um projeto de lei. É a possibilidade dos eleitores proporem um projeto de lei. Está previsto lá no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Isso aí, lá no artigo 60, parágrafo 1º, está previsto lá a iniciativa popular, tá? Que é a possibilidade dos eleitores proporem um projeto de lei. Agora, para exercer a minha soberania popular, para me candidatar, para votar, eu tenho que ter o alistamento eleitoral. Tenho que ter direito ao alistamento eleitoral, que é o quê? O título de eleitor. Então, vejo que tanto o alistamento eleitoral quanto o voto, veja, alistamento eleitoral e o voto. Tanto o alistamento eleitoral quanto o voto, ambos, os dois, são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Mas, para alguns, o alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos. Para quem que o alistamento eleitoral e o voto serão facultativos? Para quem tem mais de 16 e menos de 18. Isso aí, quem tem mais de 16 e menos de 18, faz o seu alistamento eleitoral, tira o seu título de eleitor se assim o quiser. Agora a pergunta, se o adolescente, tem lá 17 anos, tirou o título de eleitor, ele é obrigado a votar se tiver uma eleição? Não. Vejam, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18. Também são facultativos para os maiores de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos, vota se quiser. E por fim, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto, eles são facultativos para os analfabetos. Analfabeto vota se entender que deve votar. Se não, não vota. Se entender que não deve votar, não vai votar, não precisa votar. Essa é a ideia, ok? Agora, temos também os inalistáveis, artigo 14, parágrafo 2º. O que é isso de inalistáveis? Quem são os inalistáveis? Inalistáveis são aquelas pessoas que não podem tirar título de eleitor, aquelas pessoas que estão impedidas de tirarem título de eleitor. Esses são os inalistáveis. E quem são os inalistáveis? Os estrangeiros, isso mesmo. Quem é estrangeiro não pode tirar título de eleitor, é considerado um inalistável. E também são inalistáveis os conscritos. Quem, Hidalgo? Conscritos. Não sabe quem é o conscrito? Explico. O conscrito é aquele que está fazendo lá o serviço militar obrigatório. Esse é o conscrito. Você deve conhecer ele por algum outro nome, mas o nome oficial é conscrito. O conscrito não pode tirar título de eleitor. Veja aí, o conscrito, artigo 14, parágrafo 2º, ele é um inalistável. Esse é o conscrito, ele é um inalistável. Agora, cuidado. Temos que separar os conscritos dos militares, porque isso cai na prova, aparece na prova e causa muita confusão quando a pessoa acaba estudando sozinha. Porque ela confunde conscrito com militar. O conscrito não é o militar. O conscrito é aquele que está fazendo um serviço militar obrigatório. O militar de carreira, esse pode se candidatar. A Constituição até prevê isso lá no artigo 14, parágrafo 8º. Há algumas exigências aí, características do militar candidato. Vejam, quando o militar se candidata, existe uma distinção aí entre os militares. Aqueles que têm menos de 10 anos de serviço com aqueles que têm mais de 10 anos de serviço. Como assim? Vou te mostrar. Vejam. Com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da
atividade. Então, o militar, quando ele se candidata e ele tem menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade quando ele se candidata. Agora, se o militar tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, com menos de 10 anos, tá aqui, vou até realçar para você aqui, ó. Com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade e com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior, para dar uma ideia do que isso seria mais ou menos como ficar de uma licença remunerada, e se eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, o importante é que você saiba o seguinte, o militar pode se candidatar? Pode. Quem é inalistável, na verdade, quem nem título de eleitor pode tirar, é o conscrito, aquele que está fazendo o serviço militar obrigatório, tá? Mas assim como nós temos os inalistáveis, nós também temos os inelegíveis, aqueles que não podem se eleger, não podem concorrer a um cargo eletivo. Quem que não pode concorrer a um cargo eletivo? Bom, quem não pode concorrer a um cargo eletivo? Obviamente, os inalistáveis, faz muito sentido, né? Aquele que não pode se alistar, não pode concorrer a um cargo eletivo. Essa é a regra, né? Se eu não posso tirar título de eleitor, se eu sou um estrangeiro ou sou um conscrito e não posso tirar título de eleitor, eu também não posso concorrer a uma eleição. E também são inelegíveis, olha que interessante, os analfabetos. Isso aí. O analfabeto vota, mas não pode ser votado. Exato. O analfabeto vota, mas não pode ser votado. É uma característica aí dos analfabetos. Lembrando sempre que o analfabeto vota de maneira facultativa. Então eu diria, o analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Não pode se candidatar. E falando em a pessoa que se candidata, falando na pessoa que se candidata, você sabe quais são os requisitos para alguém ser eleito? Artigo 14, parágrafo 3º, isso mesmo. Se um dia você que está aí assistindo essa aula, está prestigiando a aula do Hidalgo aqui na prova, você que está assistindo essa aula, se você quiser se candidatar, você sabe quais são os requisitos para você se candidatar em cada cargo? Sabe me dizer quais são esses requisitos? Bom, então quais são os requisitos para você ser eleito? Bom, primeiro requisito, você deve ter a nacionalidade brasileira. A regra é essa, né? Por favor. Tudo bem que para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato, para ser vice. Mas, no geral, regra de candidatura, a nacionalidade brasileira. Então, tem que ser brasileiro. Além da nacionalidade brasileira, deve estar em pleno exercício dos direitos políticos. Sempre lembrando que o artigo 15 da Constituição prevê casos de suspensão e de perda de direitos políticos, mas a regra aí é que o indivíduo esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos. Aliás, espera aí que faltou um S aqui, né? Pleno exercício dos seus direitos, políticos. Pronto. Além disso, deve possuir alistamento eleitoral, o que faz muito sentido, né? Como é que eu vou me candidatar se eu nem título de eleitor tenho? Então, óbvio que eu tenho que ter título de eleitor, eu tenho que ter alistamento eleitoral, tem que ter título de eleitor. E mais, né? Tenho que ter o meu domicílio eleitoral na circunscrição. Óbvio, se eu, por exemplo, tenho meu domicílio eleitoral, eu resido e voto na cidade de, sei lá, vamos escolher uma cidade aleatoriamente, em Porto Alegre, isso aí. Eu voto em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, portanto só posso ser candidato a vereador ou prefeito de Porto Alegre. Só posso ser candidato a governador de Porto Alegre. Agora posso ser candidato a presidente da República. Isso é o domicílio eleitoral na circunscrição para a qual está concorrendo. Além disso, eu só posso me candidatar se eu tiver filiação partidária. É isso mesmo.
Para poder me candidatar, eu devo ter filiação partidária. Obrigatoriamente, eu devo ser filiado a um determinado partido político. Essa é a ideia, eu devo ser filiado a um determinado partido político. Não existe candidatura independente aqui no Brasil. Obrigatoriamente, a pessoa deve estar filiada a um certo partido político. E olha só, além disso, olha, eu devo ter a idade mínima. Eu tenho que ter uma idade mínima para cada cargo, sabia disso? Bom, aos 18 anos, a pessoa pode se candidatar ao cargo de vereador. Ou vereadora, lógico. Então, com 18 anos, o único cargo eletivo possível é vereador ou vereadora. Aos 21, além de vereador, a pessoa já pode ser prefeita e vice-prefeita. A pessoa também pode ser deputada, e aí tanto faz deputado estadual, federal ou distrital, tanto faz, deputado, e pode se candidatar ao cargo eletivo de juiz de paz. Isso mesmo, o juiz de paz, aquele que, entre outras coisas, celebra casamento, é cargo eletivo no Brasil. Nós nunca tivemos eleição para isso, mas é considerado um cargo eletivo no Brasil. Aos 30 anos, a pessoa pode se candidatar a governador e vice do estado e do Distrito Federal. Então, lógico, além de todos os outros aí. E por fim, aos 35 anos, a pessoa pode se candidatar a presidente e vice-presidente da República e senador. Então vejam que interessante. Os direitos políticos, a pessoa só atinge o ápice, o máximo dos seus direitos políticos quando ele completa 35 anos de idade. Porque aí sim ele vai poder, como você está vendo aí, se candidatar a presidente da República, vice-presidente da República e senador da República. E continuando ainda nos nossos direitos políticos, vamos falar de reeleição. A reeleição. Tomando o seguinte cuidado quando a gente fala de reeleição. Os membros do Poder Legislativo, quem são os membros do Poder Legislativo? Por exemplo, vou escrever aqui para você. O senador da República, o deputado estadual, o deputado federal, o deputado distrital e o vereador. Esse pessoal aqui, esse aqui são os membros do Poder Legislativo. Esses podem concorrer à reeleição Esses podem concorrer à eleição inúmeras vezes. Isso tende aí ao infinito, não tem limite, inúmeras vezes. Agora, quando nós falamos de reeleição, quando nós cuidamos de reeleição, quando a Constituição cuida de reeleição, ela está cuidando da reeleição dos membros do Poder Executivo. Porque deputado, senador, governador, esse pessoal pode concorrer à reeleição quantas vezes quiser, porque esses são membros do Legislativo. Agora, os membros do Executivo, a saber, quem são os membros do Executivo? O prefeito é membro do Executivo, o governador do Estado e do Distrito Federal são membros do Executivo, e o presidente da República, eles têm uma limitação na hora da reeleição. Na verdade, esses só podem concorrer à reeleição por um único período subsequente, quer dizer, um único período seguinte. Lembrando o seguinte, o primeiro período de 4 anos é a eleição, o segundo período é o primeiro período de reeleição. Então, eu só posso concorrer por um único período seguinte para a reeleição. Porque se intercalar, por exemplo, aí eu sou prefeito, aí eu saí, fiquei um mandato ou 2 fora, aí o próximo não é eleição, não é reeleição, é eleição, por um único período subsequente. E uma dúvida, quando o governador, ou quando o prefeito, ele vai se candidatar à reeleição, ele precisa se afastar do cargo para poder disputar a reeleição? O que você diria?
O governador, eu vou repetir, o governador ou o prefeito, eles vão concorrer à reeleição. Eles precisam se afastar do cargo para concorrer à reeleição? Resposta? Não. Não. Então, se o prefeito, ou se o presidente da República, ou se o governador, qualquer um deles vai se candidatar à reeleição, não precisa se afastar do cargo. Pode continuar no seu cargo. Agora, e se eles forem concorrer a outros cargos? Se, por exemplo, o prefeito vai concorrer ao cargo de deputado, ele não quer mais ser prefeito, cansou de ser prefeito, ou seja, já até está no período de reeleição, nem vai poder se candidatar à reeleição de novo, mas ele quer sair para deputado. E aí? Veja o seguinte, quando candidatos a outros cargos devem renunciar até 6 meses antes do pleito. O pleito é a eleição. E olha que eu grifei para você, quando candidatos a outros cargos. Porque se for reeleição, essa regra não se aplica. Mas quando candidatos a outros cargos devem renunciar, não é se afastar não, hein? É renunciar, vai deixar de ser prefeito, vai deixar de ser governador, vai deixar de ser presidente da República e deve fazer isso até 6 meses antes da eleição. Muito cuidado, então, com isso. Reeleição não precisa renunciar nem se afastar, pode continuar exercendo o mandato e concorrer à reeleição. Mas se concorrerem a outros cargos, devem renunciar até 6 meses antes do pleito, 6 meses antes da eleição. E uma outra regra aí sobre os direitos políticos é o caso de cônjuge e parentes até 2º grau. Artigo 14, parágrafo 7º. Cônjuges e parentes até 2º grau. Não sei se vocês sabem, mas aí vai a pergunta para você. O filho do presidente da República, por exemplo, o filho ou a filha de Michel Temer, ou o filho e a filha de quem estiver na presidência da República, não importa, pode ser candidato a vereador da cidade? O filho do presidente da República pode ser candidato a vereador de uma cidade? Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 7º da nossa querida, maravilhosa Constituição. Diz o seguinte, que no caso do cônjuge, aquele com quem a pessoa se casa, e aí pode ser companheiro ou companheira, e parentes até 2º grau, do presidente da República, do governador, do prefeito ou de quem os substituiu nos 6 meses antes do pleito, então o cônjuge de parentes até 2º grau dessas pessoas, eles são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Então o cônjuge ou parente até 2º grau, por exemplo, cônjuge ou parente até 2º grau do presidente da República, eles são inelegíveis no país inteiro, porque a jurisdição do presidente da República é o país todo. O cônjuge de parentes até 2º grau do governador, eles são inelegíveis no estado todo. O cônjuge ou parente até 2º grau do prefeito, eles são inelegíveis no município. Assim como o cônjuge ou parente de quem os substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito. Se tornam inelegíveis no território da jurisdição do titular. Agora, cuidado. Por que cuidado? Veja que esta regra não se aplica. Olha lá. Se o cônjuge ou parente até 2º grau já for titular de mandato eletivo, poderá concorrer à reeleição. Então, se o cônjuge ou parente até o 2º grau já for titular de mandato eletivo, ele poderá concorrer à reeleição. Ele é livre para concorrer à reeleição nesse caso. Ele está apto, vamos dizer assim, a concorrer à reeleição nessa situação. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou prefeito. Isso, eu sou o prefeito da cidade.
Eu sou prefeito de Porto Alegre. Lembra? A gente está usando lá Porto Alegre de exemplo. Eu sou prefeito de Porto Alegre. Meu pai quer se candidatar a governador do Rio Grande do Sul. Pode? Bah! Pensa. Eu sou prefeito de Porto Alegre. Meu pai quer se candidatar a governador. Ele vai estar se candidatando no mesmo território da minha jurisdição? Ó, vou até desenhar aqui. Ó. Aqui o pontinho aqui, tá vendo o pontinho vermelho aqui no cantinho da tela? Isso aqui é Porto Alegre. Isso aqui é Rio Grande do Sul. Eu sou prefeito aqui, ó, em Porto Alegre. Meu pai vai se candidatar a Rio Grande do Sul. É o mesmo território que o meu? Não. Na verdade, se eu sou prefeito de Porto Alegre, meu pai não poderia se candidatar a vereador de Porto Alegre. Aí seria o mesmo território da minha jurisdição. Agora, eu sendo prefeito de Porto Alegre, meu pai pode se candidatar a governador do Rio Grande do Sul. Aí fui eleito. Meu pai foi eleito. Eu sou prefeito, ele é governador. Acabou meu mandato de prefeito. Eu posso concorrer à reeleição? Posso. Posso. É isso que determina o parágrafo 7º do artigo 14, que se o cônjuge ou parente até segundo grau for titular de mandato eletivo, ele poderá concorrer à reeleição. Então, sendo titular de mandato eletivo, ele pode concorrer à reeleição. Ok? Isso é no artigo 14. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Vou falar para vocês do artigo 15 da Constituição. O artigo 15, ele fala de perda ou suspensão dos direitos políticos. Aliás, deixa eu explicar aqui para vocês, ó, cassação de direitos políticos, é muito comum as pessoas falarem isso, cassação nunca, tá? Por favor, gente, não existe cassação de direitos políticos, isso é muito antigo, isso não se usa mais. O que pode acontecer hoje é a perda ou suspensão. Em que casos que pode ocorrer a perda ou suspensão? Um deles é o cancelamento da naturalização. Então, se a pessoa tem a sua naturalização cancelada, ela então vai perder os seus direitos políticos porque volta a ser estrangeira. Quando também que pode ocorrer isso? Por incapacidade civil absoluta. A pessoa não consegue expressar a sua vontade. Ela teve um problema mental, ela não consegue expressar a sua vontade, ela perde os seus direitos civis também. Quando que pode acontecer isso também? Por condenação criminal transitada em julgado. Também pode acontecer nesse caso a suspensão dos direitos políticos? Pode, nesse caso pode. Lembrando o seguinte, o fato da pessoa ser presa não faz com que ela tenha a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos. A pessoa foi presa em flagrante, ela continua com seus direitos políticos. Agora, ela teve uma condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da sentença, ela está com seus direitos políticos suspensos. Quando também isso pode acontecer? Isso pode acontecer também pelo não cumprimento de obrigação legal a todos imposta. Então, se a pessoa não cumpre uma determinada lei, ela pode ter como penalidade a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos. É o que acontece, por exemplo, com quem não vota em um determinado número de eleições, nem justifica e nem paga a multa para a Justiça Eleitoral. Ela pode ter a suspensão dos seus direitos políticos por isso. E por último, você também pode ter a suspensão dos seus direitos políticos se você é condenado por improbidade administrativa. Nós temos a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, que prevê, lá no seu artigo 12, inclusive, que a pena, ou uma das penas por improbidade administrativa é a suspensão dos direitos políticos.
Ok? E aqui então, encerramos mais uma aula de Direito Constitucional do curso à prova. Obrigado pela sua atenção e bons estudos.